Sejam bem-vindos ao PauseCast, o podcast que te convida a fazer uma pausa estratégica para pensar, para analisar as finanças da sua clínica, suas finanças pessoais e os seus investimentos, além de mudar a forma de lidar com o dinheiro. E hoje, para falar sobre isso, uma pessoa muito especial para mim. E depois eu vou contar por quê, porque eu acho que isso nem essa pessoa sabe. Hoje eu vou falar com ele que é paraense, solteiro, gerente de operações de uma grande clínica, referência hoje em todo o Brasil, que é o IMCP, nada mais, nada menos do que Lázaro Lacerda. Obrigada, Lázaro. Não poderia ser diferente a apresentação. O Lázaro é uma pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de conviver junto com a Poli e todo o do time do IMCP há mais de 2 anos. E aí, quando começou a gravar o podcast, o Lázaro tem que estar aqui, porque ninguém melhor do que ele para contar para vocês o que é a trajetória das finanças, não só de uma empresa, de uma clínica que hoje fatura aí milhões, mas também uma trajetória pessoal. Não, Lázaro? E por isso eu queria que você começasse contando primeiro um pouquinho de você. Quem é Lázaro? Onde vive, onde habita, o que come, de onde vem? Primeiro eu queria agradecer pelo convite. A importância ela é mútua. Acho que o que você desenvolveu com a gente no IMCP mudou a vida da empresa e mudou a vida de todos nós. Então, acho que isso é um elo que a gente vai sempre ter. E eu sou um paraense, eu moro em Belo Horizonte há 10 anos. Eu saí do Pará, eu tinha 19 anos. Me arrisquei em morar fora do Brasil como imigrante, sem fazer nenhum tipo de organização, sem planejamento, que é tudo que a gente não pode fazer numa empresa. Mas eu me oportunizei a ter uma experiência de vida que mudou 100% do curso da minha vida. Então, foi uma decisão tomada sem nenhuma estratégia, mas que os resultados geraram bons frutos, o que não é muito comum. Você foi para onde? Eu morei na Holanda. Eu fui para a Holanda, eu tinha um amigo que morava lá e, na época, eu tinha 19 anos, nada me apegava, eu era uma pessoa bicho solto. E ele falou, vamos? Eu falei, vamos. E aí, na hora de viajar, ele desistiu. Você foi sozinho? Eu tinha muita dificuldade de voltar atrás. Eu não sabia. E aí eu fui só, e lá eu conheci uma senhora que me adotou, e eu morei com ela durante 2 anos e meio, eu tive a oportunidade de ter uma família hoje que mora lá, que são espanhóis, já vieram ao Brasil, já visitei minha irmã, morou com eles lá há muito tempo, mas mudou 100% o curso da minha vida, porque eu sou paraense, morava em Marabá, é uma cidade hoje bem grande, mas que não tinha muitas oportunidades, eu tinha um caminho meio que já descrito ali. E no momento que eu escolhi morar fora do Brasil, isso mudou 100% o curso. E depois, antes de voltar para o Brasil, o meu primo estava comigo numa viagem, acabou fazendo o convite para que eu viesse morar em BH, e eu vim para cá, e estou aqui há 10 anos. E só na saúde já tem 7 anos que eu atuo. 6 anos, quase 6 anos no IMCP. Ô, Lázaro, e como é que você veio parar na área de saúde? Né? A sua formação, como é? Porque assim... Gente, trabalhar com Lázaro, meu pai tinha uma frase que ele falava que eu e ele, a gente se entendia por música. Então, meu pai e eu era uma coisa, sabe, quando eu pergunto quem é a sua pessoa, minha pessoa era o meu pai no mundo. E quando eu encontrei o Lázaro hoje, ele olha para mim, ele manda um WhatsApp, ele começa a falar, eu falei, Lázaro, já sei. Já entendi. É ou não é? Exato, é uma conexão. Isso a gente tem, acho que, de 2 formas. Ou você desenvolve trabalhando junto, eu tenho isso hoje com a Poliana. A gente entra numa reunião, às vezes, antes a gente tinha uma necessidade muito grande de falar. Hoje a gente observa e fala, tá, já entendi. E tem pessoas que a gente tem esse feeling, eu acho que a gente desenvolveu isso muito rápido, a gente tem um pensamento muito parecido. Mas eu falo muito, hoje eu tenho falado muito sobre vendas na minha atuação, e eu falo que é tudo sobre repertório. Então, eu acho que quando a pessoa é intuitiva, é porque ela tem muito repertório. Então, quanto mais repertório você tem, mais intuição você gera, porque você consegue prever certas coisas baseado na sua experiência. Então, eu acho que a sua experiência, casado com a minha vontade de aprender, gerou essa intuição aí, e a gente ficou tão conectado. E como é que foi para você? Como é que você veio parar na história das clínicas, da saúde? Eu trabalhei, quando eu vim para Belo Horizonte, eu fui trabalhar na Nespresso, onde eu trabalhei 4 anos, e eu tive a oportunidade de trabalhar com vendas, e depois fui para a área de treinamentos, que eu fazia toda a parte de treinamento externo. Então, eu era o embaixador da marca aqui em Minas. Então, eu estava sempre em eventos corporativos para levar um pouco do conhecimento do que era a empresa. E nessas andanças eu conheci muita gente.
Então, de antemão, eu falo sobre as conexões, né? O quanto é importante. E em uma dessas conexões, quando eu saí da Nespresso, eu fui convidado a fazer uma entrevista numa empresa que era uma clínica de cirurgia plástica. E onde eu conheci o Leandro. Conheci o Leandro e conheci a Poliana. Então, lá eu atuava como gestor da clínica e eles eram meus clientes. E em uma conversa, em um momento que eu estava insatisfeito, a Poli falou, olha, vem para cá. E nessa conversa a gente começou a desenvolver esse assunto e eu deixei uma clínica que rodava em torno de 150 cirurgias por mês para ir trabalhar numa clínica com um cirurgião. Então a Poli apostou em mim e eu apostei nela. Eu acho que sempre teve essa dualidade. Eu fico impressionada de ver. Olha que eu já atendi aí mais de 400 clínicas no Brasil todo. Da sinergia, da sintonia que existe entre vocês e mais da fidelidade e da lealdade de um para com o outro. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, é claro que o IMCP não chegou onde chegou só por você, de forma alguma, tem uma série de coisas, mas ter um Lázaro dentro de uma empresa faz muita diferença, ainda mais no mundo hoje que está muito difícil a gente conseguir bons profissionais. Eu acho que eu tiraria o Lázaro, mais um profissional que tenha valores muito semelhantes. Eu acho que isso é óbvio, eu consigo perceber a minha importância nessa trajetória, mas eu acho que o grande diferencial é quando você tem alguém que está alinhado ao seu propósito. E aí vocês escolhem trilhar isso juntos. Quando eu entrei no IMCP, a gente dava muita cabeçada, porque as coisas mudavam muito rápido, e eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com mudança. Mudavam. Hoje elas não mudam muito rápido, elas estão em constante mudança. E eu tinha muita dificuldade nesse processo no início, então a gente estava sempre com muito atrito, né? Porque hoje era uma coisa, mas era outra. O Leandro tem esse perfil, a Poli tem esse perfil e eu tive que desenvolver. Então eu acho que trabalho, parceria, lealdade é escolha, é igual amor, igual um casamento. Você escolhe, sempre que não tá bom, você alinha, você volta, você fala, porque você tem algo em comum, você tem valores, você comunga de valores em comum. E eu acho que isso que a gente fez. E o Leandro e a Poliana, eles têm uma característica que é de estar sempre em busca de conhecimento. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou você acompanha, ou você se torna obsoleto. Então, falando em formação, eu sou graduado em administração. Fiz uma pós-graduação em gestão hospitalar, que eu concluí já trabalhando com o Leandro e a Poli, no Einstein. E eu estou sempre em busca disso. Eu sempre gostei de vendas e hoje eu tento falar sobre vendas. Tento trazer isso mais claramente para o médico, de fazer uma venda consciente. E eu estou tentando me desenvolver para acompanhar a rotina do IMCP. Então, eu acho que a receita para essa sinergia são os interesses em comum. Eu sou uma pessoa que hoje eu viciei nesse tema da mudança. Isso é uma droga que vicia. Então, eu acho que o que mais me prende ao IMCP... Primeiro, é saber que sempre vai ter novidade. Sempre vai ter uma coisa nova chegando. Exatamente. Lá a monotonia... Não cabe. Não é um lugar que cabe a monotonia. Agora, você fala muito de vendas, né, que você cuida das vendas, assim, eu sei que você é no comercial, a gente até brinca, né, que eu vou lá e já boto uma meta que é super arrojada, ele fala, Adriana, tudo bem, sua meta é 30, a minha meta é 50. Eu falo, Lázaro, você vai botar a Poliana doida, porque ela vai querer a meta do Lázaro e não é a minha, e no final ele bate a meta. Mas você tem um olhar para o financeiro, até porque eu sempre falo com os médicos, nas minhas consultorias, que é tudo uma coisa só. E que o financeiro bem feito, ele dá uma série de informações para que a venda aconteça da maneira correta, porque a precificação vai certa. Então, conta um pouco, né, da sua participação no setor financeiro do IMCP, porque você é vendas, mas você está lá o tempo todo acompanhando a equipe. Eu acho que quando eu entrei na clínica, a gente era muito pequeno e não tinha, que eu acho que é a realidade da maioria das clínicas hoje, não tem esses setores estruturados. Então, no princípio, eu falo, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Eu tive que criar tudo isso. Então, toda a questão da regra do repasse, tudo isso a gente criou baseado naquilo que fazia sentido para a gente. E quando eu falo de vendas, é porque a venda, ela traz o recurso. Mas se você não tiver uma gestão financeira, esse recurso ele vai se esvairindo. E aquilo que a gente fala, vender, e a gente passou por isso lá, né? Começou a vender mais. E começou mais, a virar um problema. Virar um problema, a venda que fala, tudo bem, eu estou batendo meta em cima de meta, mas cadê o lucro no final? Então, não adianta a gente pensar, eu gosto de falar, né, nas empresas como organizações vivas. Então, o comercial depende do marketing, que traz o dinheiro para o financeiro, que entrega ali a capacidade de você ter uma estratégia. Então, tem que ter uma sinergia de todas as áreas. Felizmente, eu consigo trafegar bem. Eu não sou a pessoa que mais ama estar no financeiro.
mas eu entendo a importância do financeiro e eu não desrespeito. Então, eu acho que uma coisa que você fala muito também, de olhar o dinheiro, que o dinheiro não aceita o desaforo. É o que eu sempre Então, falo. a gente fala, não, eu preciso vender, mas eu preciso gerir resultados, eu preciso gerir os meus indicadores. Então, eu acho que não dá para pensar em financeiro sem ter métricas. E acho que uma coisa que eu trago da minha experiência com vendas são as metas. E as metas, elas são positivas tanto para a venda, quando a gente pensa na área comercial, quanto dentro de um financeiro. Então, a minha meta é reduzir custo. Então, quanto que é o teto que eu tenho? Então, eu acho que quando a gente pensa no financeiro de uma forma estratégica, a gente pensa meio que comercial. Eu tenho metas para ser atingidas. E aí eu gosto disso. Então, eu gosto muito do desafio. Então, quando a gente coloca uma meta de corte de custo, ou seja lá o que for, a gente está sempre em busca de atingir esse resultado. Então, eu acho que por isso que eu consigo performar muito bem dentro do financeiro, tendo esse olhar junto com uma equipe. E é óbvio, né? É um processo de amadurecimento. A gente está em consultoria, eu acho que a gente está em consultoria desde sempre. Acho que não lembro quando a gente não esteve em consultoria. E é importante abraçar as consultorias. Eu vejo muitas empresas que elas contratam a consultoria só para dizer que deu errado depois. Eu acho que você tocou num ponto super importante. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa importância da consultoria. O que é uma consultoria? Na verdade, eu acho que o erro começa quando o médico contrata um consultor, achando que o consultor vai resolver os problemas dele. Você tem que ter uma equipe que compra a ideia. Exatamente. Então, e outra coisa, você precisa entender o que você está fazendo. É muito frustrante para o consultor que entra, faz o trabalho, vai embora e nada acontece, porque alguém achou que a gente ia entrar ali, fazer por eles e ir embora. Isso não existe. Não mesmo. É o que eu sempre falo, esse Ozempic, essa fórmula mágica, agora não é Ozempic mais, é o Mounjaro. Não existe, porque ele é mais rápido. Né? Então agora já turbinaram o negócio, não vai existir. Então quando você traz a sua fala, que você transita bem entre as áreas da gestão dentro do IMCP, mas você entende. Então quando a gente vai para uma reunião, você entende lá junto com a Eliane o porquê que aquele indicador financeiro não está reto. Sim. Então, é conhecer o que você está fazendo. É o que a gente vai... À medida que você vai evoluindo na sua carreira, é importante você ser mais estratégico e menos operacional. Então, quando eu falo que eu não amo estar no financeiro, não gosto do operacional. Mas eu gosto muito de ver como que as coisas... Pequenos ajustes geram grandes resultados. Isso. Então, ter conhecimento é o mínimo para que você consiga sentar, especialmente quando a gente está falando de médico, né? Sentar para um médico e trazer um dado para ele baseado em quê? Você tem que ter referência, você tem que ter consciência. Você, às vezes, é desafiada nas consultorias. Então, você tem que ter conhecimento para que você consiga trazer essa segurança na sua fala e na tomada de decisão. E até para ter uma relação com o consultor, porque o consultor, quando chega numa empresa e a pessoa que está lá não entende, ele fala... O que vai acontecer aqui? Não vai dar certo. E a cadência acho que nada supera o poder do todo dia, né? De você fazer. Nada. Então não adianta você falar de fluxo de caixa, você vai lá e pega um recurso, injeta na empresa, depois você para de gerir as compras, compra de forma desordenada, não vê data de pagamento. Então tudo isso são conceitos muito básicos e que às vezes quando você começa a evoluir na gestão financeira, você abre mão dele. E aí, quando você começa a abrir mão, começa a desandar de novo. Exatamente. Então, começou a desandar depois de muito tempo dando certo, volta lá no comecinho, provavelmente você deixou de fazer alguma coisa. Então, é o poder de fazer a coisa certa todo dia que faz com que as coisas aconteçam. E comprar a ideia. Comprou a ideia, você pega e executa. Ô Lázaro, e durante esse tempo, né, que eu acompanho vocês e que eu te conheci, eu vi que o Lázaro amadureceu muito também. Muito, é necessário. Eu lembro da primeira vez que eu fiz a reunião com o MCP, você não estava, você estava lá na sua casa, no Pará, e aí quando você voltou para a primeira reunião, a gente estava organizando aquele sistema que estava uma confusão, e vou dar conta, Adriana, vamos resolver, a gente vai fazer junto. E hoje eu vejo um Lázaro que cresceu fortemente junto com a empresa, e de uma maturidade, de um posicionamento. O que o Lázaro de hoje trouxe de essência do Lázaro lá do norte, como valor, como essência que hoje você fala, Adriana, isso aqui é que me posiciona como essa pessoa que hoje consegue, porque você é muito médico ali, é muita vaidade, é muito funcionário e colaborador, e eu sei que você transita muito bem entre esses mundos todos dentro do IMCP. O que você trouxe? O que você tem, assim? Calma, me sobra. Brincadeiras à parte, eu acho que eu tenho uma bagagem familiar que ela é a minha grande referência. Eu tenho os meus avós, os meus tios, a minha família
como referência em tudo que eu faço. Então, eu acho que a partir do momento que você tem a sua identidade muito clara, a sua capacidade, o seu merecimento, é fácil de você conseguir falar com o outro sem se sentir ofendido e conseguir lidar em um mundo em que existe muito ego. E é óbvio, né? Tem toda a questão do relacionamento. Eu acho que quando você cria o relacionamento, tem duas formas, eu falo isso sempre. Você pode conquistar alguma coisa pela força ou pela gentileza. Então, a força, ela preconiza que você tenha o poder, você é o dono, você é o proprietário, você tem um cargo que hierarquicamente consegue garantir que você imponha essa força. Do contrário, você faz relacionamento. Então, hoje eu tenho uma gestão com médicos, eu faço relacionamento médico também na clínica, que é baseado em relacionamento. Então, é uma relação ganha-ganha, eu te ajudo, você me ajuda. Então, eu estou sempre disponível. Quando eu chego para o médico e peço alguma coisa, é muito difícil para ele dizer não. Porque eu sempre estive dizendo sim para ele, resolvendo a questão, todas essas questões para ele. Então, quando você tem os valores muito claros, eu já tenho um perfil de ser acelerado, e aí você entra numa empresa que tem esse perfil, o meu tempo de resposta é muito rápido. Então, eu acho que é muito relacionado a isso. Você ter uma identidade muito clara, tá alinhado ali com os seus valores, tá na empresa que você se sente valorizado, que você é reconhecido. Eu acho que o meu crescimento, dado as suas proporções, ela é igual ou maior do que o que o Leandro cresceu. Pensando em conhecimento, pensando em desenvolvimento, porque um puxa o outro. Então, é uma relação, bom, né? É uma relação ganha-ganha o tempo todo. Eu falo para a Poliana, Poli, a Poli de antes não dava para ser CEO hoje. O Lázaro de antes também não podia ser. Nem esteticamente. Quando que eu evoluí, eu fiz transplante capilar. Nossa, a gente estava falando a gente aqui só fez glow up. Tô boba! Então, acho que o glow up foi em tudo na vida. Foi na estética, foi na vida financeira, foi na minha capacidade de entrega, enfim, foi em tudo, em todas as áreas. Eu acho que isso é a escolha, você tem que escolher crescer. E aí você falou aí da crescimento na vida financeira, né? Para um gestor, então pensando que tem outras pessoas em clínicas na posição como você, quando a gente vai falar do financeiro, eu acompanhei pontos importantes, né, da sua remuneração, do que mudava e do que você trazia. O que hoje você entende essa tranquilidade da remuneração que você tem, aonde você já atingiu, e isso que você leva hoje para a sua vida pessoal para poder planejar? Como é que é essa questão do dinheiro hoje para você? Eu acho que às vezes as pessoas, elas querem ganhar mais, elas querem mais, mas elas não sabem o que exatamente. Então, a primeira coisa, você tem que entender muito do que você entrega. Porque você vai construindo uma trajetória, uma carreira, numa clínica ou em qualquer outra empresa, e é óbvio que você espera ter um crescimento financeiro. E eu acho assim, os saltos eles têm que ser proporcionais às entregas. Eu acho que você não vai ter um aumento financeiro se você não tem um aumento de entrega, de performance. E a gente começou a falar de performance antes de dinheiro. Isso. E às vezes é isso que acontece, as pessoas querem dinheiro antes da performance. Você me paga mais e eu performo mais. E essa é uma relação que o empresário ele nunca vai aceitar. Então, se você tem a intenção de ganhar mais e está esperando ser remunerado mais para performar melhor, você já começou errado. Então, acho que primeiro você performa, entrega, mostra o seu valor e depois você senta na mesa e negocia. E eu acho que esse crescimento é baseado nisso. Eu entrego e aí sim eu posso negociar. E a partir disso você consegue olhar para o mercado e ver, tá, eu estou crescendo, é proporcional, ter uma consciência, sabe, de ter um meio de campo. Tem uma política também de você saber fazer esse relacionamento e aí você consegue planejar a sua vida. E é óbvio, a sua vida ela é mais fácil de você planejar a sua vida pessoal e financeira se você está se sentindo seguro na sua vida profissional. Então eu acho que eu consegui galgar novos sonhos, fazer grandes realizações porque eu me sinto seguro. E se está se sentir seguro não é se sentir acomodado. Exatamente. Então não é que, porque não tem como acomodar, pelo menos não onde eu estou. Então, eu acho que a segurança ela vem de que eu estou fazendo uma entrega e eu estou no processo de melhoria contínua. Então, aí sim eu posso fazer e galgar novos objetivos na minha vida pessoal, porque eu sei que eu consigo entregar baseado no que eu estou fazendo e de performance. E são quantos anos de MCP? 16 anos agora. 6 anos de MCP, né? Qual foi o maior desafio que você fala, Adriana, aqui eu acho que eu pensei em desistir? Teve 2 grandes momentos, assim. Eu acho que... E eu estava fazendo uma reunião com o médico, eu falei sobre isso com eles. A gente veio de uma empresa que era muito pequena e faturava muito, que era a Clínica Leandro Gontijo. Então, era muito fácil gerir com muito dinheiro, porque era uma empresa que tinha uma despesa operacional baixíssima.
E aí a gente fez a ampliação para o IMCP. E aí a gente quadruplicou de tamanho em termos de infraestrutura e não quadruplicou o faturamento. Então esse momento foi um momento muito difícil para a nossa relação de trabalho, a minha com a Poli, porque estava todo mundo muito à flor da pele de fazer aquele negócio dar certo. E todo mundo tentando estratégias para que isso acontecesse, mas isso gera muito estresse. Então acho que o primeiro momento foi muito difícil, foi esse, porque a gente teve que aprender a lidar, a gente contratou 15 pessoas em um intervalo de 2 meses. Nossa. Então é muita gente, é muito rápido. E a gente internalizar e lidar com isso foi muito difícil. E eu acho que o grande segundo momento, eu acho que você já viveu, que foi quando a gente teve que fazer uma decisão. Ou a gente corta na carne ou a gente deixa de existir. Quando você faz a metrificação, o cálculo errado, né, do repasse, e você não leva em consideração tudo aquilo que a empresa tem de custo, isso começa, quanto mais você cresce, mais o buraco aumenta. Então, viver esse processo de transição, de negociação, primeiro de construção, né, de buscar entender o que o mercado fala e o que é o mínimo desejado, criar as metas para o setor, as metas para a empresa. Gente, é desafiador até para a gente, consultor, né? Porque o que a gente faz? A gente tem os dados, é uma empresa que a gente vem acompanhando, então a gente corta a despesa, diminui compras, olha a contratação e acerta o honorário do, né, até então que o Leandro estava ali sem retirada, tem que receber também igual todo mundo. Acertamos, enxugou e chega uma hora e falou, não dá mais. Não dá mais porque está descolado do mercado, né? E aí quando você vende errado, quanto mais você vende, mais prejuízo você toma. E aí a gente ter a coragem e construir esse racional de sentar na mesa do médico e falar, olha, eu vou tirar mais X aqui, foi um grande momento também, assim, foi muito desafiador, porque todo mundo sofre, né? A gente não quer perder o médico, então a gente fica numa carga de ansiedade muito grande. Mas depois que você entende que é melhor você ter 2 pagando bem do que ter 10 pagando mal, e isso internaliza, é óbvio que a gente não vai deixar de ter o cuidado, o carinho e querer que tá todo mundo ali que começou com a gente, mas entender que às vezes você tem que deixar ir, né? E isso São escolhas, né? São escolhas. E é escolher viver ou morrer em alguns casos. Porque muitas empresas fecham por falta de caixa. Estão vendem muito, mas quebram. E isso foi uma escolha que a gente fez e a gente teve que lidar isso internamente. Eu acho que foi um dos grandes, o segundo maior desafio que a gente viveu. Esse eu participei, eu lembro bem. Foi realmente... Exatamente. Mas vocês compraram a briga e... E hoje a gente está conseguindo colher esses frutos, né? Porque no fundo, Lázaro, sabe o que eu acho? Eu acho que no final, no fundo, eles também sabiam que estava sendo sincero, de verdade, que era real. E quando tem transparência e verdade dali, eu posso até não gostar. Mas eu sei que é de verdade e que se não fecha. E assim, gente, ninguém tá no mundo isolado. Se eu te fiz uma proposta, pelo bem ou pelo mal, você vai ao mercado e você entende. Então, quando você chega pro médico e fala que a regra tá errada, ele vai ao mercado. Então, se o médico foi ao mercado e ele entendeu que tá valendo a pena, é porque o mercado tá pagando isso. Então, às vezes, a gente fica muito inseguro em relação a fazer isso, essa transição. A gente viveu isso numa outra empresa lá em Fortaleza, que acabou nos procurando. E era muito parecido. Eles também estavam numa situação que ou eles resolviam ou morriam. E foi muito doloroso para eles. E hoje eles já me ligaram e falaram, olha, tá indo. Então, eu acho que quando a gente tem objetivos alinhados, em comum, a coisa anda. E isso não só para a equipe, não só para o funcionário, mas também para o parceiro. Porque para o parceiro também é uma grande vantagem estar dentro de um lugar que ele já está ambientado, que tem parte da identidade dele. Porque você imprime a sua identidade no outro e você recebe a identidade do outro em você. Então, aquilo também é a casa dele. Então, para ele também sair, também tem uma dor. E se ele entende que é justo, ele vai abrir mão e ele vai ceder e vai dar tudo certo. Ô Lázaro, tem uma pergunta que eu faço para os convidados, que é o seguinte. Lázaro, se você tiver que escrever uma cartinha para o Lázaro, você tá com quantos anos? Eu tenho 34. Tá novo. Para o Lázaro de 44 anos, o que você escreveria? Desacelera um pouquinho. Eu acho que todo o aceleramento, ele traz resultados mais rápidos. Mas você perde, às vezes, o prazer do processo. E assim, eu tenho sentido isso em algumas coisas da minha vida. Provavelmente eu não vou desacelerar, eu vou escrever esse bilhete e chegar lá e falar assim, você não cumpriu o que você falou. Você mandou um recado, mas você seguiu fazendo errado. É difícil para mim desacelerar, porque é natural.
Mas eu acho que a gente pode ter mais prazer nas coisas. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, acho que em tudo dá para ir mais leve, porque a vida passa muito rápido. Esse ano eu achei que eu estava no meio do ano, já acabou o ano. Então as coisas passam muito rápido e às vezes a gente perde a oportunidade de aprender com aquilo. E eu acho que uma outra coisa é que se tem um jeito de fazer as coisas, e se tá dando errado, alguém já sabe como fazer. Você pode descobrir sozinho ou você pode tentar buscar ajuda. Começar a quebrar certas verdades absolutas. Acho que foi um grande aprendizado desse ano. Eu acho que tem para mim, o maior ativo, o ativo mais caro que existe no mundo é o nosso tempo. E ele é escasso. Acabou, a gente não pega de volta. Tudo aquilo que a gente pode comprar ou fazer para a gente nos dar mais tempo é valiosíssimo, é preciosíssimo. Então, é o que você falou. Quando eu fui aprender sobre finanças, eu não tinha ninguém para me ensinar na época, até procurei, mas há anos atrás, e eu gastei tempo para isso. Muito. Então, quando eu vejo esse trabalho que a gente faz hoje, quando tem essa conexão, a economia de tempo que a gente gera, né, a gente diminui a bateção de cabeça, então acho que você... Demais. Hoje eu estava reunindo com o meu financeiro e a gente estava falando isso. Falei, gente, tudo que está aqui foi eu que criei e eu quero que vocês melhorem isso. Porque eu criei há 4 anos atrás, imagino o quanto que pode ser mais dinâmico isso hoje. E às vezes a gente fica ali na mesmice, eu não sei se por preguiça ou por comodismo ou por medo do novo, mas sempre tem coisas novas que podem facilitar as rotinas e gerar a economia de tempo, né? Então hoje a gente está na era da IA, então tem uma série de coisas que a gente pode trazer e internalizar para que a gente consiga ser mais estratégico e obter resultados tão rápidos quanto, mas dedicando menos esforço, ser menos braçal. E para a gente ir finalizando agora as perguntinhas. Vamos lá? Lázaro, uma música? I'm Yours, Jason Mraz. Uma comida? Um açaí? Um lugar? Um lugar ao Pará. Eu tenho muita saudade da cultura, das pessoas. Um sonho? Um sonho, que são muitos. Ter uma liberdade financeira ainda maior. Ter um pouco mais de poder de escolha, que eu acho que eu estou num processo. E que mensagem você deixa para a turma que está te ouvindo, principalmente não só para os médicos, mas principalmente para os gestores? Eu trabalho, você sabe, muito com os gestores, com as secretárias, com o administrativo, com a turma que está aprendendo. O que o Lázaro hoje, que chegou onde chegou, que eu tenho certeza que você é inspiração para muitos pares seus, o que você deixa de recado para essa turma? Eu acho que buscar essa melhoria contínua, a gente fala disso o tempo todo, né? Mas tentar viver isso. E tem anos que você vai conseguir melhorar mais, tem anos que você vai conseguir melhorar menos, mas ter isso como objetivo de vida. Ser um pouquinho melhor a cada dia. E aceitar ajuda e aceitar que o seu jeito talvez não seja o certo. Se o seu jeito não está dando os resultados que você almeja, e tem gente que está conseguindo resultados melhores, então aprenda. Eu acho que eu vivi muitas consultorias, e quanto mais consultorias eu vi passando, eu acho que eu fui ficando mais aberto a elas e eu consegui crescer. Então, eu acho que é aceitar a ajuda externa, aproveitar as oportunidades. Às vezes você está ali com uma pessoa, as oportunidades que a gente teve de estar junto, e o tanto que eu tentei absorver isso, eu acho que isso foi um grande ganho, assim. E eu acho que é isso, buscar essa melhoria contínua e aceitar a ajuda quando ela vier e agarrar isso com unhas e dentes e fazer isso mudar a sua vida e a vida da empresa que você está atuando. Gente, eu sou encantada com ele, eu sou a fã número 1 de Lázaro. Eu também sou seu fã, obrigado pela parceria. Natália, pera que tem um presentinho de final, o dele é o verdinho, porque eu escolhi cada livro especial para cada baseado na personalidade. Ela fez o disque. Não sei se você já leu esse, mas eu já li esse 2 vezes. Maravilha. O Maior Vendedor do Mundo, do Olga Mandino, que eu adoro. Maravilha, obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, muito sucesso. Sempre ter uma admiração profunda e, se Deus quiser, muitos anos aí de trabalho juntos. Com certeza, vai ser uma honra. Obrigado, sucesso. Pessoal, esse foi mais um Pausecast com Lázaro Lacerda. E se você gostou, sugere aqui mais assuntos, mais pessoas que vocês gostariam de ver aqui batendo esse papo conosco. Muito obrigada e até a próxima.